questão 1, verdadeiro ou falso? Letra A, 35 graus e 755 são côngruos. Primeiro, o que são arcos côngruos? Que tem a mesma posição, que ficam na mesma extremidade, podemos pensar assim, né? Que as extremidades se coincidem. Como é que eu verifico se eles são côngruos? Basta dividir por 360 e pegar o resto. Esse resto é chamada de primeira determinação positiva, a primeira DP. 720, sobrou quanto? 35, certinho. Então são côngruos. Qual é a diferença entre eles olhando no círculo? Vamos ver. Um deles andou um pouquinho só, saiu daqui e chegou até aqui. Pronto, ali está o 35 graus. O outro não, o outro deu uma volta, 360, duas voltas, 720 mais 35. Mas ambos pararam no mesmo lugar. Tranquilo? Verdadeiro? Letra B. 120 graus e 660 são côngruos? Como saber? Divide por 360, dá 1 e sobra 300. O 120 graus está por aqui, ó. O 300 está aqui, ó. Ali está o 300 aproximadamente, ali está o 120, nada a ver com a vida. Certo? Esse aqui é côngruo do 300. Falso. 240 e 780. Vou dividir por 360, dá 2, 720, sobra 60. E não deu, ó. Eu não tenho que dividir 240 também? Não, né? Porque não passou de 360, né? Por que eu dividiria? Falso. Letra D. Π sobre 6 radiano. Na casinha aqui de verdadeiro ou falso. Π sobre 6 radiano e 13π sobre 6 radiano. Como é que eu faço essa verificação? Interessante, pode ser dividir por 2π. Dividir por 2π, só que aí assim, se eu divido por 2π, eu teria que fazer essa divisão também, né? 13 por 6. Porque se eu fizer a forma fracionária, eu posso me iludir, eu acho. Deixa eu ver se eu estou falando bobagem. Divide por 360, equivalente à técnica, né? Aí fica a primeira vezes o inverso da segunda, dá 13 sobre 12. Acabou não revelando toda a verdade ali, né? A não ser que tu enxergue que 13 sobre 12 é 12 sobre 12 mais 1 sobre 12, né? Entendendo que eu dei uma volta e andei 1/12 da circunferência. Certo? E realmente, π sobre 6 é 1/12. Mas tu vê, fica um pouco perigoso, né? Talvez uma técnica interessante seria a seguinte, ó, manipular a fração 13π sobre 6 para fazer acontecer isso, para ficar um número cheio de voltas. Exatamente, resumindo, tu pega o primeiro número abaixo do cara que tem aqui, que dê para dividir por aquele sujeito ali. Mas não me interessa que dê 3π, por exemplo, uma volta e meia. Eu quero que dê 2π, certo? Ou seja, o primeiro número múltiplo diz... O primeiro número abaixo de 13 que dá para dividir por 6 é o 12 nesse caso, que é um número confortável. Se não fosse um número confortável, eu teria que ir um pouco mais abaixo para fazer essa separação. Resumindo, 13π sobre 6 pode ser escrito como 12π sobre 6 mais 1π sobre 6. 12π sobre 6 é 2π mais π sobre 6, ou seja, esse ângulo de 13π sobre 6 radianos é uma volta, 2π, mais π sobre 6, para na mesma extremidade que o ângulo π sobre 6. Então é verdadeiro. O que eu estava querendo dizer é o seguinte, galerinha, ó. O que de pior poderia aparecer nessa situação? O cara pede para tu comparar
um ângulo de tipo 11π sobre 6 com outro ângulo. Certo? Como 12 dividido para 6 dá menor que 2, ele já está na primeira volta, ele já é a primeira DP. Não tem o que fazer. O risco maior ainda seria algo do tipo assim, ó. 19π sobre 6. Por que que isso é perigoso para transformar na primeira DP, sem transformar para grau? O aluno pode pensar, qual é o número abaixo de 19 que dá para dividir por 6? Seria o 18. Escreveríamos 18π sobre 6 mais π sobre 6. 18 por 6 dá 3π. Ó, não ficou interessante, porque isso aqui não é um número cheio de voltas. Eu teria que escrever isso como 2π mais π e somar o π aqui. Ou melhor, né, em vez de usar o 18, eu uso mais uma vez o 12. Sobram quantos para cá? 7. Então uma forma é um pouco menos óbvia. Ah não, 7 por 21. Beleza? Continuamos a correção na próxima aula. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Ô, Té, espera aí.